Volume 2, Capital do Continente Submerso, Talochein. Conteúdo patrocinado. Os espiões que o Marechal Palpapy havia enviado para seguir os rastros dos Gous voltaram logo após chegarem à Cordilheira da Fronteira, exatamente como ele esperava. O relatório que eles deram foi estranho, algo como: a cordilheira era muito íngreme para as carruagens passarem, mas por algum motivo havia vestígios de carruagens passando por elas. O Dhampir poderia ter transformado as carruagens em itens mágicos especiais? Não, provavelmente não. No entanto, o fato de terem cruzado a cordilheira é um fato. Com esse sendo o caso, continuar perseguindo seria impossível. Depois de receber este relatório, Thomas Palpapy prontamente desistiu do extermínio Dhampir que o vampiro havia pedido a ele. Em primeiro lugar, para ele, lidar com o Dhampir não era algo que ele absolutamente tivesse que fazer. Não era como se os vampiros fossem matá-lo por falhar, ele não perderia a própria vida. Sua posição como marechal e sua posição na corte como conde eram sólidas e firmes. Ele simplesmente usaria outra oportunidade para atender aos pedidos dos vampiros, suportar os desagrados do ministro das Finanças e se concentrar em lidar com esse oponente político. Este erro foi certamente um que ele poderia se recuperar. Claro, ele estava com raiva do Dhampir e seu orgulho estava marcado. Mas mesmo assim, Thomas Palpapy não era um homem ingênuo o suficiente para tentar terminar o Dhampir sem se importar com os custos. É assim que é. Desculpe, mas não poderei mais ajudar vocês a terminar este Dhampir. Thomas. Foi por isso que ele estava com uma expressão calma ao entregar essa informação ao familiar do vampiro que tinha vindo ao seu quarto como de costume. Embora o vampiro muitas vezes zombasse de Thomas com suas palavras, ele também esperava que Thomas desistisse da perseguição. Derrotar aquele Dhampir também não deveria ser uma tarefa completamente necessária para os vampiros. De acordo com suas teorias, aquele Dhampir é o Rei Gou e agora está indo além da cordilheira, correto? Vampiro. Foi por isso que Thomas sentiu um pouco de surpresa quando o vampiro não falou palavras de ridículo, mas essa pergunta em um tom azedo. Isso mesmo. Thomas. As coisas se tornaram problemáticas. Oi, você realmente não pode nos ajudar mais? Você não pode tentar fazer algo acontecer? Vampiro. Mesmo através do familiar, Thomas podia ouvir uma clara impaciência na voz do vampiro que ele nunca teria esperado. Era como se o vampiro tivesse cometido um grande erro. Envie um pedido para aventureiros ou incite aquele fanático religioso? Você não pode fazer nada? Vampiro. Para fazer sugestões que você mesmo sabe serem impossíveis, você parece estar bastante confuso. Thomas. De fato, era possível enviar um pedido à Guilda dos Aventureiros sem mobilizar os soldados e cavaleiros, desde que os fundos estivessem lá. No entanto, seria preciso arriscar a vida apenas para atravessar a cordilheira. Que tipo de pessoa caprichosa aceitaria um pedido que os obrigava a cruzar esta cordilheira que continha um número desconhecido de ninhos do diabo, eliminar um Dhampir que estava viajando com centenas de Gous e depois cruzar a cordilheira novamente para voltar para casa? Mesmo que oferecesse dinheiro suficiente para arruinar sua família de condes, era provável que ninguém aceitasse. Até mesmo o renomado fanático religioso sumo sacerdote Gordon queria persegui-lo, mas a igreja o persuadiu do contrário e ele já havia deixado esta terra para sua próxima tarefa sagrada. Qual é o problema? Você está dizendo que há algo especial sobre este Dhampir? Thomas. Não tem nada a ver com gente como você. Vampiro. Com um grito que nem tentou disfarçar a irritação do vampiro, o familiar disparou pela janela aberta. Thomas tinha uma expressão confusa no rosto, mas decidiu que se não tinha nada a ver com ele, era melhor não saber, e então ele parou de pensar mais no assunto. Embora houvesse acordos entre ele e os vampiros, não era como se ele quisesse que todos os segredos fossem compartilhados. Na verdade, havia muitas coisas que era melhor ele não saber. Certamente havia algo especial naquele Dhampir. Se não houvesse, não havia como ele ter sobrevivido como uma criança amamentada e então reunido os Gous. No entanto, esse nível de algo especial não foi suficiente para Thomas pagar ao Dhampir qualquer cautela especial como o marechal da nação. O reino Orbaum continha monstros poderosos. Este país foi constantemente exposto a um grande número de ameaças. O Dhampir era apenas mais uma ameaça adicionada a esse número. Não foi um incidente agradável, mas não era nada para ficar nervoso e fazer uma comoção. Contanto que a força militar e o poder econômico da nação aumentassem gradualmente, mantendo a guarda alta, não havia nada a temer.
Não importa quanto poder Dhampir e os Ghouls acumularam, eles não seriam capazes de destruir uma fortaleza em um único instante como um dragão de alto escalão faria. Percebendo que o chá preto em sua xícara havia esfriado, ele chamou um criado para substituí-lo. Ele decidiu que depois de beber este chá, iria descansar e parar de pensar mais no vampiro, que parecia estar ocupado em breve. O vampiro cujo familiar havia voado para fora da casa do marechal. O Ser-Crente Osber era um homem cuja aparência combinava com sua posição como um nobre da sociedade dos vampiros. Mas agora, ele estava estalando a língua repetidamente, coçando a cabeça e girando violentamente o líquido vermelho dentro do copo. Tolo, tão tolo, dane-se tudo. Ser-Crem. Se outros vampiros pudessem ver Ser-Crem moendo ruidosamente suas presas, eles questionariam sua nobreza, mas ele não tinha o luxo de se preocupar com suas maneiras agora. Como Thomas Palpape havia adivinhado, a aparência de um Dhampir não era uma ameaça para os vampiros que seguiam os deuses do mal. Foi um evento asterisco. TLN asterisco. Este é um evento como um evento no jogo. Deixando de lado os casos em que o pai era uma raça pura, os Dhampirs não representavam uma ameaça quando o pai vampiro era um vampiro nascido nobre ou vampiro subordinado. Eles simplesmente executariam ambos os pais, e aquele que conseguisse fazê-lo seria elogiado pelos indivíduos de alto escalão que governavam a facção. Foi apenas um jogo assim. Conteúdo patrocinado. No entanto, houve algumas exceções. Essas exceções foram quando o Dhampir amadureceu até a idade adulta, acumulou seu próprio poder ou se dirigiu para a região sul do continente Bangaia, o cabo do martelo de guerra que foi separado da cabeça pela cordilheira. Ser-Crem havia sido comandado pelo vampiro de raça pura que era seu pai para pelo menos evitar que isso acontecesse. Como os Dhampirs adultos possuíam aproximadamente a mesma força em batalha que seus pais vampiros, embora não tivessem quase nenhuma das fraquezas dos vampiros, havia uma grande chance de que eles se tornassem inimigos problemáticos. Se tais Dhampirs reunissem poder, eles seriam capazes de usar sua força para criar organizações poderosas. Houve um caso em que um país inteiro foi arruinado e a comunidade de vampiros que escondia as sombras daquele país foi aniquilada. O líder do grupo de mercenários que conseguiu essa façanha era um Dhampir. Embora esse fato não fosse amplamente conhecido na sociedade humana, era uma história bem conhecida entre os vampiros. E a região sul do continente além da cordilheira da fronteira ainda era habitada por vampiros que seguiam a deusa vida. Embora seus números gerais fossem baixos, muitos deles eram vampiros de raça pura sobreviventes. Houve até rumores de que alguns deles lutaram ao lado do verdadeiro ancestral contra o deus Alda e os heróis 100.000 anos atrás. Se os Dhampirs se juntassem à facção dos vampiros que seguiram vida na pior das hipóteses, poderia até haver uma guerra entre as duas facções. Embora fosse difícil de acreditar, a facção dos vampiros da vida não sentia vergonha em reconhecer os Dhampirs como filhos de vida, mesmo que possuíssem sangue misturado. Não havia como saber o que eles fariam. Mas Ser-Crem não precisava se preocupar com isso. O traidor, o vampiro subordinado cuja única qualidade redentora era sua força contra a luz do sol, já havia sido tratado. Ele passou informações sobre a mãe Dark-F para o Marechal Palpape e como resultado aquele fanático religioso a queimou na fogueira. Ele não conseguiu acabar com o crucial, o Dhampir, mas não havia como uma criança em idade de amamentar sobreviver por conta própria. Esse deveria ter sido o caso, mas por algum motivo, ele apareceu em um ninho do diabo e até liderava um bando de Ghouls. Mesmo assim o Marechal mobilizou o exército para eliminá-lo, então Ser-Crem pensou que seria o fim. Foi por isso que ele não saiu para lidar com isso pessoalmente, nem despachou seus subordinados para fazer isso. No entanto, as expectativas de Ser-Crem provaram ser ingênuas. O Dhampir de alguma forma conduziu os Ghouls através da cordilheira. Era possível que eles estivessem simplesmente viajando ao longo da cordilheira enquanto escapavam da visão dos espiões do Marechal, mas até mesmo Ser-Crem sabia que confiar nessa possibilidade sem qualquer confirmação era perigoso. Esta criança amaldiçoada, audaciosa e mestiça. Você fez as coisas na ordem errada. Ser-Crem. Como ele poderia reunir poder antes mesmo de se tornar um adulto e cruzar aquela cordilheira extremamente perigosa? Ser-Crem murmurou estas palavras, às quais Vandaliel sem dúvida responderia, porque vocês nos encurralaram. Decidindo relatar ao nobre vampiro que era seu superior, ele se levantou e arrumou seu cabelo desgrenhado com um pente. Ele realmente não queria relatar seu fracasso,
mas estava preso pela magia de tal forma que não poderia deixar de fazer isso. Serkrin era quem puxava as cordas presas às costas do marechal da nação do escudo Mirg, Ara Thomas Palpape, mas ele era apenas outro vampiro em uma posição de gerenciamento. Ah caramba, por que os materiais foram tão mal processados? Ainda há pedaços de carne presos nas peles de viver, e esse pelo do lobo da agulha está cheio de buracos. Tenho certeza que você acabou de usar suas garras para fazer essa bagunça. Você se esqueceu de todas as vezes que eu disse para você usar facas? Tareia. Depois de descer da cordilheira, Tareia tornou-se incrivelmente animada. Ela parecia ter se tornado uma pessoa diferente depois que sua condição melhorou. Foi quase o suficiente para fazer Vandaliel pensar que sua fraqueza era simplesmente causada pelo mal da altitude. No entanto, a velhice de Tareia não havia mudado, então ele usaria Yuffie Transformation nela assim que as coisas se acalmassem. Bem, então vamos dar uma olhada dentro do ninho do diabo. Vandaliel. Vandaliel recuperou sua mana depois de descansar durante a noite e decidiu fazer um reconhecimento dentro do ninho do diabo antes de trazer todos para dentro. Ele poderia ter feito o reconhecimento com lêmures e insetos mortos-vivos, mas seria capaz de ver mais com seus próprios olhos. E também havia necessidade de testar o quanto os mortos-vivos das ruínas do ninho do diabo estavam dispostos a obedecê-lo. Os membros de reconhecimento eram Vandaliel, Sam, Saria, Rita, Bombard, Zadiriz e vários Ghouls de rank 4 e acima. O resto dos Ghouls seria protegido pelos guerreiros Ghoul liderados por Vigaro, assim como Bon Monk e o resto dos mortos-vivos. Deixe tudo conosco. Vigaro. Certifique-se de voltar com segurança, Van. É trabalho do homem sair, caçar presas e depois voltar para onde as mulheres estão esperando. Basdia. Sim. Basdia, por favor, cuide dela também. Vandaliel. Deixando Live Dead aos cuidados de Basdia, Vandaliel partiu com seu grupo. Ele parecia estar em uma excursão, mas estava ciente das pesadas responsabilidades colocadas sobre ele. Nas ruínas do ninho do diabo em que ele estava entrando, ele tinha que garantir uma fonte de comida para os 600 ou mais Ghouls e monstros. Afinal, fora Vandaliel quem os trouxera até ali. Uma vez que Vandaliel poderia parar a decomposição com Death Attribute Magic, não havia nenhum custo para preservar comida além de parte de sua mana, e parecia que havia um fluxo claro de água fluindo da cordilheira para os canais das ruínas, então a água também não seria inconveniente encontrar. Mesmo assim, suas pesadas responsabilidades eram realmente pesadas. Não fique tão nervoso, seus ombros estão rígidos. Eles estão muito rígidos, garoto. Zadiriz. Ah, bem aí, Fu. Isso é o paraíso. Vandaliel. O menino que em breve faria 3 anos estava sendo massageado nos ombros pela mulher que faria 293 este ano, pós-Yuffie Transformation. Agora que Vandaliel pensou nisso, esta pode ter sido a primeira vez que ele viu alguém massageando seus ombros. Suas pálpebras tremularam em resposta ao intenso prazer. Ah não consigo dormir quando estamos prestes a sair. Sam, vamos. Vandaliel. Vandaliel imediatamente apagou a sonolência que estava sentindo com sua habilidade passiva, Status Effect Resistance. Certamente. Sam. E assim Vandaliel e seu grupo pisaram nas ruínas do ninho do diabo. As ruínas do Devil's Nest consistiam em Devil's Nest menores com propriedades diferentes. A área central era um ninho do diabo sem sinais de vida além de trepadeiras e musgo, e era cercada por um ninho do diabo de ruínas que havia sido engolido por uma floresta. Conteúdo patrocinado. Embora todos fizessem parte das mesmas ruínas, já que havia regiões claramente diferentes, era muito provável que os monstros que apareciam nas regiões fossem diferentes. E isso rapidamente provou ser verdade. Juga-a! Com um rugido de som estranho, um monstro que parecia um lobo de 3 metros de comprimento com inúmeras agulhas crescendo em suas costas os atacou. Era um dos monstros que atacaram os Ghouls em sua jornada pela cordilheira. Vandaliel e os Ghouls os chamavam de lobos-agulha. Eles tinham cerca de rank 3 em força e, embora tivessem aparência de lobo, não formavam matilhas e apareciam por conta própria. Eia! Rita! Gilby! Lobo da agulha! E embora fossem ferozes, não eram muito inteligentes. Aventureiros normais lutariam para lidar com aquelas presas, garras e agulhas que cobriam o pelo de suas costas, mas era um inimigo que a Living Bikini Armor Rita poderia facilmente virar o jogo.
Aliás, embora os lobos-agulha fossem como lobos, sua carne era rica e deliciosa. Além disso, o pelo de suas barrigas era macio e fofo, tornando-o perfeito para usar em roupas e tapetes. Acabei de pensar nisso, mas será que essas coisas não são lobos parecidos com ouriços, mas ouriços parecidos com lobos? Vandal e eu. Esse pode ser o caso, eles não formam bandos, afinal. Sam. Bem, de qualquer maneira, um lobo-agulha forneceu quase 200 quilos de comida, incluindo seus órgãos, então eles eram boas presas para caçar. Enquanto os ghouls se preparavam para drenar o sangue do lobo da agulha, um borrifo de água veio do rio, o canal Shaalha. 3 tubarões com corpos de mais de 2 metros de comprimento saltaram sobre os ghouls da água com a boca aberta e os dentes à mostra. Uou! Ghoul! Peixes não deveriam voar. Ghoul! Pisando na frente dos guerreiros Ghoul que ficaram surpresos ao ver tubarões voadores atacando-os, Sadiris cantou seu feitiço ataque aéreo, criando um punho de ar que socou um dos tubarões com força. Vandaliel explodiu um segundo tubarão com um mana bullet com tanto mana quanto ele poderia caber nele, enquanto Rita pegou a cabeça do terceiro com um single flash de sua glaive. Pai, esta é a primeira vez que vejo peixes deste tamanho. Rita, isso pode ser um golfinho, ou uma criatura de baleia sobre a qual ouvi histórias. Sam. Oh, Sandono, você está bem informado. No ninho do diabo de onde viemos, não havia peixes tão grandes ou monstros aquáticos. E vocês, por que perderam a presença de espírito só de ver essas baleias voando? Vocês estão relaxando desde que suas classificações aumentaram? Sadiris. Desculpe, chefe. Ghoul. GRR, nós nos envergonhamos. Da próxima vez, não seremos surpreendidos por baleias voadoras. Ghoul. Não, eu acho que eles são tubarões. Vandal e eu. Sam sempre viveu em uma área interior sem oceano próximo e só conhecia as criaturas aquáticas pelo que ouvirá de outras pessoas, enquanto Sadiris só conhecia os peixes do rio. Enquanto Vandaliel explicava que eram tubarões, não baleias, ele se lembrou de ter visto um filme de baixo orçamento com cenas semelhantes. Ele chamou esses monstros de tubarões voadores. Por enquanto, vamos evitar drenar sangue de monstro perto dos cursos de água. Vandaliel. Como os tubarões eram sensíveis ao cheiro de sangue, se eles drenassem sangue de monstro perto dos cursos d'água, eles poderiam ter que lutar contra um fluxo interminável de tubarões voadores. Drenar o sangue dos monstros era apenas para fazê-los pesar um pouco menos de qualquer maneira, já que ele poderia preservar a carne usando Death Attribute Magic. Eles decidiram fugir da hidrovia, desmontar o tubarão voador cuja cabeça havia sido cortada e levar apenas o fígado e os filés de carne com eles. Eles os jogaram na parte de trás da carruagem de Sam junto com o lobo da agulha antes de continuar sua jornada. Bokshan, por que estamos levando os filés conosco? Sam. Se você preparar direito, acho que é um ingrediente alimentar que faz bem para o corpo. Vandaliel. Se Vandaliel se lembrava, os filés de tubarão eram bons se fossem secos depois de retirada a pele? Ele tinha um bom pressentimento de que seriam ingredientes de alta qualidade. Embora não tivesse grandes esperanças quanto ao óleo de fígado, pois não eram tubarões do fundo do mar, eles se dirigiram para o ninho do diabo, mirando na região onde os mortos-vivos apareceram. E quando passaram por um prédio meio desmoronado. Um ataque inimigo de dentro do prédio. Vandaliel. Assim que Vandaliel disse isso, várias criaturas grandes cobertas de escamas pularam do prédio. Eles possuíam olhos com pupilas verticais como répteis, bocas cheias de dentes tão afiados quanto os tubarões voadores e ficavam eretos em suas patas traseiras que tinham garras como facas. Eles tinham apenas cerca de 2 metros de altura, mas fora isso, eram exatamente como os dinossauros. No entanto, Vandaliel identificou onde eles estavam se escondendo com Sense Life. Então, embora eles estivessem planejando pegar os ghouls de surpresa, os guerreiros Ghoul reagiram imediatamente e os derrotaram unilateralmente. Vandaliel. Vandaliel olhou para os dinossauros imóveis com uma expressão emocionada no rosto. Ele sentiu o mesmo quando viu os Wyvern pela primeira vez, mas este era um dinossauro de verdade. Criaturas que só poderiam ser vistas como fósseis extintos na Terra e na origem. Na escola primária na Terra, o tio de Vandaliel o obrigou a cancelar sua participação na excursão escolar ao museu.
Para ele, os dinossauros eram um símbolo dos tempos pré-históricos, e ver um impressionante esqueleto de dinossauro um dia em um museu era uma das coisas que ele queria fazer antes de morrer. Rapaz, acho que devemos seguir em frente. Zadiris. Hey, esses lagartos enormes, eles têm um gosto bom? Go! Deixe-me ver, eles não parecem ser de uma raça de dragão. Sam. No entanto, para Zadiris e os outros, como não eram dragões, eles eram simplesmente monstros lagartos de nível 3 ou 4. Então ficaram intrigados ao ver Vandaliel agindo assim. Conteúdo patrocinado. Se pudermos coletar o suficiente para usar como materiais e sobrar alguns, talvez eu possa fazer espécimes de esqueletos para o meu museu pessoal. Vandaliel. Vandaliel só percebeu a confusão dos outros muito tempo depois que seus sonhos cresceram. Após o ataque do dinossauro Raptor, Vandaliel e seu grupo foram atacados várias vezes. Eles foram atacados por pequenos monstros como goblins que podem ser encontrados em qualquer lugar e enormes libélulas. Mesmo Zens que Vandaliel raramente encontrava por causa do desmatamento na aldeia de Bugogan tinham movimentos lentos, então eles não eram inimigos difíceis de derrotar, desde que tomassem cuidado com os galhos e videiras que balançavam para atacar. Eles também lutaram contra alguns monstros mais fortes de rank 4 e acima, incluindo outro ataque de Raptor, um enorme sabre tiger de 5 metros de comprimento e um hornbow que atacou atirando nos chifres de 30 centímetros de comprimento que cresceram por todo o corpo. E o que eles aprenderam com tudo isso foi: existem muitos monstros neste ninho do diabo. Sam. Realmente. É bom que haja muitas presas, mas dificilmente estamos progredindo. Saria. Havia tantos monstros e a maioria deles era feroz. Monstros atacando por conta própria tornavam mais conveniente para os ghouls caçá-los, e se eles tivessem essa força, pequenos grupos liderados por ghouls de rank 4 ou superior não teriam nenhum problema em derrotá-los, desde que não deixassem seus guardas para baixo. Mas como os ataques eram tão frequentes, o grupo de Vandaliel não havia percorrido nem 1 quilômetro desde que entrou nas ruínas do Ninho do Diabo. Mesmo tendo em conta que havia prédios desmoronados e estradas pelas quais não podiam passar por estarem cobertas de vegetação, era um ritmo tão lento que era difícil dizer que as buscas estavam avançando. É porque os aventureiros não vêm aqui que há tantos monstros. Vandaliel. Isso provavelmente é parte do motivo, mas provavelmente não há ghouls neste Ninho do Diabo. É por isso que, embora os lobos-agulha não sejam inteligentes, os goblins que deveriam ser monstros covardes e aparentemente inteligentes como raptors nos atacam. Eles não sabem o quão poderosos somos. Zadiris. Os aventureiros não vieram para diluir a população de monstros nessas ruínas do Ninho do Diabo, que foram espremidas pela Cordilheira da Fronteira em ambos os lados. Foi por isso que a população de monstros aqui continuou crescendo. Além disso, como os ghouls não habitavam este Ninho do Diabo, os monstros não sabiam o quão fortes Zadiris e os ghouls eram e simplesmente atacaram esses intrusos. Se essas teorias estivessem corretas, os ghouls teriam que caçar os monstros no lugar dos aventureiros por um tempo. Se os monstros descobrissem o quão fortes os ghouls eram e parassem de atacá-los, este lugar poderia se tornar um ambiente perfeito para construir uma vila. Bem, parece que a maioria dos monstros já parou de nos atacar. Zadiris. Zadiris olhou para a fila de mortos-vivos caminhando em sucessão atrás de Sam. Vandaliel transformou a presa que não cabia na carruagem de Sam em morto-vivo. Muitos monstros eram ferozes e nem hesitavam em matar outros membros de sua própria raça. Mesmo assim, eles não mostrariam suas presas agressivamente para membros de sua própria raça, a menos que estivessem morrendo de fome, encurralados ou as condições os favorecessem muito para a luta. A visão de membros de sua própria raça que foram mortos e transformados em mortos-vivos foi uma prova fácil de entender para os monstros de que Vandaliel e seu grupo eram mais fortes do que eles. No entanto, lobos-agulha e goblins continuaram a atacá-los de forma imprudente. Além disso, vamos evitar os cursos de água à medida que avançamos. Vandaliel. De fato, essas criaturas eram sensíveis ao cheiro de sangue. Zadiris. Cautelosos com os tubarões voadores, a linhagem de mortos-vivos seguiu em direção ao centro das ruínas do Ninho do Diabo. O centro das ruínas do Ninho do Diabo a que eles chegaram estava realmente em ruínas, mas ao mesmo tempo, era uma visão agradável que poderia ser chamada de obra de arte.
Um enorme castelo ainda se erguia em direção ao céu, e ao seu redor havia numerosos edifícios que ainda mantinham muito de sua glória passada. E como se para compensar a quase total falta de vida na área, havia monstros em forma de esqueleto humano por todo lugar. Esqueletos e com esse tamanho, eles devem ser os da raça titã que eu ouvi falar. Parece que este já foi um país de titãs. Sam. A altura dos esqueletos era bem superior a 2 metros, e alguns chegavam a ter cerca de 3 metros de altura. Eles não possuíam apenas uma espinha longa e estreita, seus ossos eram mais grossos e de aparência mais sólida do que os dos humanos. E embora Vandaliel e os Ghouls não tivessem notado do lado de fora onde os danos aos prédios haviam sido graves, mas os prédios e implementos neste ninho do diabo foram todos construídos muito grandes. Os grandes edifícios de pedra tinham uma altura típica de 4 ou 5 metros entre o chão e o teto. Uma inspeção mais detalhada do objeto parecido com um balde que um dos guerreiros Ghoul pegou revelou que na verdade era um copo quebrado. Se Kashia estivesse aqui, ela poderia ter se lembrado que 200 anos atrás, havia uma nação de titãs aqui. O Império Amid ordenou que a nação do escudo Mirg tentasse uma invasão para acabar com os titãs. Titãs. Eles foram a primeira raça que a deusa Vida deu à luz após a batalha com o Rei Demônio. Depois que o coração do deus gigante Zeno foi destruído, o gigante do Sol Talos foi o único de seus seguidores com um espírito nobre e senso de virtude que não se voltou para adorar os deuses do mal. Os titãs eram a raça nascida entre ele e a deusa. Eles possuíam corpos grandes e robustos. Titãs portadores de escudos eram ainda mais confiáveis do que as paredes do castelo, e ainda assim foi dito que se os titãs fossem para o ataque, qualquer parede do castelo desmoronaria diante do poder desta raça guerreira. Bem, é a primeira vez que vejo a coisa real no entanto. Vandaliel. Vandaliel nasceu na nação Escudo de Mirg que fazia parte do Império Amid, que discriminava as raças criadas por vida. Ele nunca havia entrado em uma cidade pela entrada da frente antes. Esta foi a primeira vez que viu titãs. Ele não era o único. Aventureiros pertencentes a uma raça criada por vida eram raros no Império Amid. Sam, que havia sido empregado de um nobre, Zadiriz e os outros Ghouls também estavam vendo titãs pela primeira vez. A coisa real a que você está se referindo são apenas ossos, Rei. Ghoul. No entanto, parecia que havia alguém que discordava que ver apenas os ossos de um titã era o mesmo que ver um titã. Há alguns que não são feitos apenas de ossos, você sabe. Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Mas aquele Ghoul ficou quieto quando Vandaliel apontou para um titã zumbi emergindo de dentro de um dos edifícios. Bem, era possível que ele ainda não concordasse, mas apenas pensasse que era inútil apontar isso novamente. Mais importante, ele estava mais preocupado se eles poderiam ficar tão relaxados cercados por centenas de mortos-vivos. Mas como no calabouço que Vandaliel visitou uma vez, não havia problema. Muitos dos mortos-vivos estavam armados com grandes espadas enferrujadas, machados ou lanças com pontas quebradas, mas eles não os levantaram e simplesmente saíram do caminho para criar um caminho para Vandaliel e seu grupo. Um após o outro, eles se ajoelharam e inclinaram suas cabeças. Esse comportamento se estendeu a Zadiriz e aos outros Ghouls também. Eles não mostraram nenhum sinal de hostilidade. Os mortos-vivos estão realmente sendo submissos, embora não tenham sido domados. Uma coisa é que eles não estão nos atacando, mas vê-los se comportando de forma tão indefesa em relação a nós é uma surpresa. Zadiriz. Sim, fiquei surpreso na primeira vez que isso aconteceu também. Vandaliel. Vandaliel estava preparado para usar sua magia caso esses mortos-vivos fossem hostis aos Ghouls que não eram mortos-vivos como Sam, mas parecia que essa era uma preocupação desnecessária. Isso foi apenas para fazê-lo se sentir à vontade, mas ele usou feitiço sem atributo mágico avaliação para encontrar. Esqueleto Guerreiro Titã, Rank 3. Um monstro criado por um guerreiro titã transformando-se em morto-vivo após ser morto. Odeia qualquer coisa que viva ou tente viver, especialmente aqueles que o mataram. A informação que ele encontrou foi inesperada. Como sua magia sem atributo era nível 1, quando ele tentou usar o mesmo feitiço nos cadáveres do raptor, ontem, apenas deu a ele o cadáver de um monstro em forma de dinossauro. Então ele não esperava nada desta vez, então ele ficou surpreso com as informações fornecidas. Enquanto tentava isso nos outros esqueletos e soldados esqueletos ajoelhados, ele aprendeu pequenas descrições sobre os monstros, além de seus nomes.
No entanto, quando ele tentou usar avaliação em ervas daninhas aleatórias, apenas deu a ele erva, uma erva daninha. Parecia que quando Vandaliel usava avaliação em mortos-vivos, ele poderia aprender informações além do que o nível de sua habilidade normalmente permitia que ele aprendesse. Então, Bok-chan, o que devemos fazer? San, vamos ver, acho que eles vão ouvir o que eu digo, então primeiro vou perguntar se há alguém como mediador para os mortos-vivos e trazer a ideia de migrar. Vandaliel. Vandaliel considerou as informações que aprendeu usando avaliação. Ao contrário do Bom Man que Vandaliel havia criado, esses mortos-vivos pareciam ser cadáveres possuídos pelos espíritos dos proprietários originais dos corpos. Vandaliel pensou que poderia se comunicar com eles, mas normalmente ninguém pensaria na ideia de negociar com os mortos-vivos. Mas Zadiriz e os outros Ghouls estavam acostumados com Undyad-san, com quem eles podiam facilmente conversar e entender, então eles não fizeram objeções e a ideia de Vandaliel estava de fato correta. De um edifício semelhante a um templo parcialmente desmoronado nas ruínas, um monstro que parecia diferente dos outros mortos-vivos apareceu. Poderia ser morto-vivo misterioso. Um morto-vivo que parecia uma múmia cujo corpo era feito de nada além de pele presa aos ossos, vestindo uma túnica que parecia ser a de um padre apesar de suas mangas rasgadas e manchas amarelas, caminhou diretamente para Vandaliel e seu grupo. O morto-vivo de 3 metros de altura soltou estranhos ruídos de gemidos conforme se aproximava, talvez como se estivesse emocionado ou talvez outra coisa. Os Ghouls levantaram suas armas em perplexidade, enquanto Saria e Rita mostravam confusão em seus rostos, não em seu comportamento. Mas como se ele não tivesse visto isso, ele parou na frente de Vandaliel e caiu de joelhos para se ajoelhar enquanto falava. Ó Filho Santo profetizado asterisco, obrigado por nos agraciar com sua presença e descer sobre a capital do sol, Talochein. Por favor, conceda a salvação a nós, que apenas esperamos retornar ao pó. Mortos-vivos misteriosos. TLN asterisco. Ainda não está claro o que esse termo, que também aparece no título do capítulo, realmente significa. Vou atualizá-lo se descobrir mais tarde que entendi errado aqui. Adiriz e os outros Ghouls apenas mostraram mais confusão em resposta às palavras do Undyad, mas Vandaliel simplesmente olhou para ele silenciosamente. Com isso dito, ele simplesmente parecia calmo porque seus olhos pareciam constantemente mortos com seu rosto inexpressivo. Na verdade, estava incrivelmente desnorteado, com a estranha sensação de que estaria recebendo mais um título. O nível da habilidade Death Attribute Charm aumentou. Explicação do monstro. Anubis. Estes são kobolds mutantes, criados por serem submersos em Death Attribute Mana antes do nascimento. Sua classificação base é a classificação 3. Todas as características de seu corpo são superiores aos kobolds normais, e sua inteligência não é exceção. Eles não têm as garras que os kobolds possuem em suas mãos e pés, mas são capazes de usar seus dedos com mais habilidade. Eles possuem as habilidades Night Vision e Status Effect Resistance desde o nascimento, e possuem uma grande quantidade de mana. Muitos deles possuem maior aptidão para magia do que kobolds normais. Seu desejo de procriar e fertilidade é menor do que kobolds normais, nascendo em grupos de 3 no máximo. Enquanto os kobolds normais precisam de apenas 3 meses para se desenvolver até a maturidade, os Anubis requerem 10 meses. Sua aparência é a de humanos com pele escura e cabeças e caudas de cães com pelos pretos. Se eles esconderem bem a cabeça e o rabo, poderão se disfarçar de humanos. Embora isso seja uma conjectura, estima-se que enquanto a vida útil dos kobolds normais é de cerca de 30 anos, a vida útil dos Anubises é mais que o dobro disso. Como a raça Anubis acabou de nascer, não se sabe que tipo de raças superiores de Anubis podem existir. Se alguém relatasse a existência de Anubises à guilda dos aventureiros com provas, eles seriam recompensados generosamente por relatar a existência de uma nova raça de monstros, mas isso seria difícil no momento.